Tratando agora da gestão patrimonial, começando pelas disponibilidades de caixa da gestão patrimonial. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 164 da Constituição, ou seja, disponibilidade de União, depositadas no Banco Central, disponibilidades dos Estados, Distrito Federal e municípios, depositadas em instituições financeiras oficiais. Então, as disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece essa regra da Constituição, ou seja, disponibilidade de caixa da União no Banco Central, disponibilidade de caixa dos Estados, Distrito Federal e municípios nas instituições financeiras oficiais. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social geral e próprio, ou seja, previdência social, previdência geral e própria dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, tanto geral quanto própria dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos, ficarão essas disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social geral e própria dos servidores públicos depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. Agora, é vedada e proibida a aplicação dessas disponibilidades, que eu citei, da disponibilidade de caixa dos regimes de previdência social geral e própria dos servidores públicos em títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos a empresas controladas pelo respectivo ente da federação. É proibida e vedada a aplicação das disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos em títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos a empresas controladas pelo respectivo ente da federação. Da mesma forma, é vedada e proibida a aplicação das disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social geral e própria dos servidores públicos em empréstimos de qualquer natureza aos segurados e ao poder público, inclusive as suas empresas controladas. Então, é vedada e proibida a aplicação das disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social geral e própria dos servidores públicos em empréstimos de qualquer natureza aos segurados e ao poder público, inclusive a suas empresas controladas. Tratando agora da preservação do patrimônio público. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, a não ser, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral e própria dos servidores públicos. Então, é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada essa receita de capital derivada da alienação de bens, por lei, aos regimes de previdência social geral e própria dos servidores públicos. Então, é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral e própria dos servidores públicos. Observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 5º, a lei orçamentária e as leis de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os projetos em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. Então, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 5º, que diz que a lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão no plano plurianual. Então, observado esse disposto esta regra, a lei orçamentária e as leis de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os projetos em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento ao disposto nesse artigo, ao qual será dada ampla divulgação. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto nesse artigo, ao qual será dada ampla divulgação.
é nulo, de pleno direito, ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento da regra da Constituição, que diz que as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Ou ainda, é nulo de pleno direito, ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem atendimento dessa regra ou o prévio depósito judicial do valor da indenização. Então, é nulo de pleno direito, ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento dessa regra da Constituição ou prévio depósito judicial do valor da indenização. Tratando agora das empresas controladas pelo setor público. As empresas controladas que firmar, ou melhor, a empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira sem prejuízo do disposto do que prevê a Constituição, que diz que a lei orçamentária compreenderá o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Então, a empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira sem prejuízo dessa regra que eu acabei de citar. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informará 1. Fornecimento de bens e serviços ao controlador com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado. 2. Recursos recebidos do controlador a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação. E 3. Venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado. Então, a empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira. E, além disso, a empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informará 1. Fornecimento de bens e serviços ao controlador com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado. 2. Recursos recebidos do controlador a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação. E 3. Venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado.